Fala, investidor e investidora. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um relatório que o BTG soltou falando sobre onde investir em ações no segundo semestre de 2025. Sem mais delongas, então a gente vai para o vídeo. Antes da gente entrar então na parte de ações, eu queria dizer que esse relatório é bem completo. Eles comentam sobre renda fixa, eles comentam sobre BDRs, ETFs, cripto, fundos imobiliários. E aqui nos interessa aqui neste canal, então, é a parte de ações. Então, a gente vai mostrar três ações de destaque que o BTG soltou para os investidores. Eu entendo que nem todos aqui são investidores de dividendo. Muitos devem estar procurando ou ter uma posição, nem que seja a carteira toda ou parte da carteira, em ações de crescimento. Então aqui, uma das ações que o BTG comenta é sobre a Cirela. A Cirela é uma companhia que eu já tive, tá? A Cirela, como todas as construtoras, elas são companhias cíclicas, que você tem que pegar uma expectativa futura de lançamentos, né? Então vamos dar uma olhada aqui no que o BTG está falando para a Cirela. Então a companhia Cirela é uma das maiores e mais tradicionais incorporadoras do Brasil, operando com maior foco no segmento de média e alta renda, mas também operando então com a baixa renda. A ação também oferece algumas opcionalidades interessantes, como a CashMe, sua fintech que atua como crédito imobiliário e home equity, e participação na Cirela via JV e em outras empresas listadas como Curry, Lavi e Planiplan. Tá? E a empresa então apresentou resultados sólidos operacionais no primeiro TRI, com um crescimento de 41% ano contra ano nas vendas. Então notem, né, pessoal, isso é uma coisa bem interessante da gente entender. Mesmo com a Selic a 14,25, com a Selic a 15, a Cirela continua tendo grande aumento de vendas no pico, né, no topo da Selic. A gente está já ouvindo no mercado que a Selic vai cair já para 2026. Então, assim, quando os juros começarem a baixar, muito provavelmente que essas vendas possam se acelerar ainda mais, né? Ela também conta com um banco de terrenos de alta qualidade que deve apoiar um sólido desempenho de lançamentos e vendas nos próximos trimestres. Além disso, a Cirela está aumentando sua exposição no programa Minha Casa Minha Vida, com a Vivaz, a JV Curry e a Planiplano, com 40% de seus resultados provenientes então do Minha Casa Minha Vida. Então note, eles estão com 40% do Minha Casa Minha Vida, mas o Minha Casa Minha Vida ele tem um grande problema, tá pessoal? O nível de inadimplência ele é maior, você tem um nível de reclamação no Reclame Aqui maior, por conta das construtoras entregarem um padrão de qualidade mais baixo. Então, existe muitos passivos, tanto na parte trabalhista quanto na parte de contractual. Então, existem distratos que essas construtoras que são mais populares podem sofrer, e existe também uma questão de custos adicionais por conta de obras entregues com uma qualidade não muito razoável aí para o cliente acabar reclamando disso. Então é muito comum acontecer isso com consultora popular, tá, pessoal? Então, que é mais efetivo em meio a um ambiente macro difícil. Dada a sua sólida execução, acreditamos que a Cirela deve continuar superando seus pares ganhando participação de mercado, apesar de uma perspectiva macroeconômica mais difícil. Então, quanto ao valuation, parece atraente, então negociado a 5 vezes o preço sobre lucro, para 2026. E aí eu queria também colocar uma perspectiva macro, que o Brasil, nós estamos aqui com as pessoas de 35 a 39 anos como a maior parte da população economicamente ativa no país. Pessoal, historicamente, as pessoas começam a comprar seus primeiros imóveis por volta da casa dos 30 anos. São vídeos que eu já comentei anteriormente, como por exemplo do Caixa Seguridade, tá? Então a Cirela, para quem quer pegar esse boom populacional que a gente tá vendo agora nos próximos 3 a 5 anos, ela seria uma boa pedida. Eu já tive Cirela no portfólio, mas eu a vendi com uma valorização de lucro muito boa. Das duas empresas onde eu tive lucros ótimos, foi na Cirela e na Copel. Eu vendi as duas cotas com bons lucros, acima de 100% de lucro. Tá? Hoje, estou preferindo ficar exposto ao mercado imobiliário através da seguradora que é a Caixa. Né? Então, note que 40% das vendas da Cirela é vinculado à Minha Casa Minha Vida, e grande parte disso aqui é financiado pela Caixa. Né?
Então eu acabo preferindo isso. E também ela pegou um pico bem grande de crescimento, tá, pessoal? Eu comprei ela lá nos idos de 2023, carreguei ela aí bastante tempo e a vendi lá nos seus preços de R$ 22, mais ou menos, tá, pessoal? R$ 23. Hoje a cota está sendo negociada aí na faixa dos R$ 24, mais ou menos, beleza? E a segunda empresa que a gente vai falar então é da Auren Energia. Então, ela também é uma geradora, tá, de energia. Eu falo bastante sobre o setor de elétrica, como o meu ramo de atuação, eu sou formado na parte de engenharia elétrica, eu acabo tendo bastante conhecimento sobre o setor de elétrica no Brasil, tá? Então, eu já tive vários exemplos aí. Se vocês derem uma olhada em alguns desses vídeos aqui, vocês podem ver que eu já falei bastante sobre essas empresas, sobre as transmissoras e sobre as geradoras. E eu ainda não falei sobre a Auren Energia, porque eu entendo na minha tese de investimento que a Auren não tem lugar na parte de geração ou transmissão frente a outras empresas, tá? Mas vamos dar uma olhada aqui que o pessoal do PTG está falando. Então, a Auren Energia é uma empresa brasileira do setor de geração e comercialização de energia elétrica, criada a partir da reorganização societária do Votorantim com o fundo canadense CPP Investments. A companhia reúne um portfólio diversificado de usinas hidrelétricas, solares e parques eólicos. Então, lembra, pessoal, quando vocês lerem solares e parques eólicos, muito provavelmente, não conheço companhia, tá? Mas muito provavelmente está localizado no Nordeste. Qual é o grande problema hoje? Curtailment. Então, essas usinas aqui, ó, elas são desligadas propositalmente pelo Estado para evitar sobrecarga no União que está mandando essa energia para o Sudeste. E aí essa empresa, essas usinas param de produzir energia, consequentemente param de ganhar dinheiro, porque elas só ganham dinheiro acima daquilo que elas produzem, tá? Além de operar fortemente no mercado livre de energia, outra tendência que eu falo exaustivamente em outros vídeos, depois vocês deem uma olhada, com foco em sustentabilidade e transição energética. A Auren busca ampliar sua presença em fontes renováveis, intermitentes e serviços de gestão energética, posicionando-se como uma das principais plataformas integradas do setor elétrico no Brasil. E aí, em nossa opinião, a decisão da Auren de realizar uma aquisição alavancada na AES foi acertada e estamos confiantes de que, com o passar do tempo, os acionistas verão bons olhos esse capítulo da história da companhia. Mas alguns fatos devem ser reconhecidos. A Auren se tornou uma tese altamente alavancada, então está sendo negociado 5 vezes dívida pelo EBITDA, né? E sua dívida é equivalente a 2 terços do seu valor de firma, né? Cara, é muita coisa. Então, assim, tem empresa que está menos alavancada no setor elétrico, tá, pessoal? Por um tempo, a Auren deve operar com uma forte correlação inversa ao custo geral de financiamento do Brasil, com a tese alavancada no cenário de PIB de taxa de juros, então ele vai estar negociando com uma TIR de 12, nós estamos com a Selic a 15, né? Então eles estão perdendo para a Selic, né? Temos uma recomendação de compra, apesar de esperar nos fatores macros que prevaleçam no curto prazo. Então essa daqui é uma empresa que eu não aplicaria meu dinheiro no momento, tá, pessoal? Isso daqui é uma tese de turnaround que eles estão falando aqui, tá? Se você quer entrar numa companhia nesse tipo, você pode entrar, mas não é uma tese assim muito confiável por conta desses problemas que eu estou falando de curtailment, que não é um problema rápido de ser resolvido no Brasil. Se você não viu esses vídeos aqui, dê uma olhada, principalmente no vídeo da Eletrobras e da CEMIG, que eu falo bastante sobre esses problemas que acontecem no setor elétrico hoje no Brasil, tá? E aí o terceiro case, eles falam da Cosan. Pessoal, a Cosan, se eu não me engano, é o terceiro maior empregador do Brasil, tá? Só perde para Itaú e para, se eu não me engano, só perde para Itaú e para Petrobras, tá? Então eu acredito que a Cosan seja o terceiro maior grupo empregador que envolve um monte de gente, tá? Então envolve a Raizen junto, tá Rumo, tá Compass, tá Move. Então tem uma série de empresas aqui que tem uma natureza complementar, então nas suas atividades, mas elas são em setores muito únicos. E é muito difícil de você avaliar, principalmente a questão, por exemplo, da Raizen. A Raizen está numa situação tão precária nas suas contas, tão delicada, que você tem que olhar com um olhar do tipo assim: será que a Raizen vai pedir recuperação judicial? Essa é uma questão que a gente precisa ser levantado, entendeu? Então, assim, eu acho que. E eles nem falaram da Comgás aqui, tá, pessoal? Mas a Comgás é a única empresa aqui do portfólio que eu acho que você deveria ver com carinho se você é um investidor
de dividendos. Então, o que, que eles estão falando aqui, né? Desde a recente rodada de mudanças na administração, a empresa tem demonstrado um senso de urgência cada vez mais forte em relação ao que precisa ser feito para resolver e restaurar o equilíbrio da sua estrutura de capital. Em meio a um ambiente de taxas de juros menos benignas, mesmo com um balanço patrimonial mais difícil, eles estão sendo generosos, tá, pessoal? A empresa ainda tem uma opção de várias opções de desalavancagem. Caso esse senso de urgência e abordagem focada na execução prevaleçam, a Cosanos parece uma tese de investimento assimétrico com alto risco de retorno, com desconto hold de aproximadamente 39%. A ação favorece uma combinação poderosa de transferência de valor da dívida para o equity e um desconto holding cada vez menor. Ou seja, as três tendências que eles estão falando aqui são para turnarounds, tá, pessoal? Ó, então você pega a Auren, você pega a Cosan e você pega a Cirela, não seria um turnaround, mas seria, digamos assim, um crescimento da curva, tá? Eu acredito que para quem é investidor que quer o crescimento das empresas, elas possam estar no momento bom para comprar, mas vocês não vão ter esse turnaround tão cedo não. Só por um exemplo, para vocês terem uma ideia da Rumo, a Rumo tem uma ferrovia que eles estão construindo no Mato Grosso para ligar com as ferrovias já existentes no estado de São Paulo, que existem sérias dúvidas sobre a conclusão desse tipo de obra lá, tá? Então a Rumo também está numa situação muito delicada. Então, assim, é um investimento arriscado. Eu acho que isso daqui não seria para um investidor de dividendos, pensando em segurança, mas sim para aquele cara que você já tem um portfólio em dividendos e você queira diversificar com risco, 5% do portfólio, eu acho que valeria a pena você estar olhando para esse tipo de empresa, buscando aí então uma valorização, quem sabe, dessas companhias, beleza? Então comenta aí abaixo o que você acha dessa minha análise, que eu quero saber. Se você tiver sugestão de vídeo, fala também. E não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no nosso canal e ative o sino das notificações. E um forte abraço e até o próximo vídeo. Grande abraço.